Bom dia. Bom dia. Eu acho que o café não está reforçado, não. Bom dia. Esse tipo de empresa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, manifestar aqui a minha satisfação em estar compondo essa mesa, né? E trazendo aqui, talvez, muito mais, como diria o nosso histórico da Maravilha, né? Muito mais elementos para uma construção dessa problemática em torno da temática da Revolução 4.0, do que precisamente uma solucionática. Eu creio que esse é um projeto societal, esse é um projeto que vai envolver os diferentes atores sociais. Não vamos ter uma fórmula, né, única e pronta, dada. Eu creio que, como dizem os orientais, uma crise, não é que significa uma ruptura em relação a um sistema anterior para a entrada de um novo sistema, ele tem dois componentes. Ele pode ser um momento de desafios, como foram aqui colocados, a serem vivenciados, mas igualmente de identificação de oportunidades. Então, que a gente possa debater esse tema, é um tema que ele se insere hoje da maior importância dentro do contexto. Parabenizo a Fundação por trazer essa questão. Eu creio que nós já deveríamos estar discutindo-a com mais profundidade, porque nós não estamos falando de uma mudança qualquer, que vai depender de reformas ou de emendas. Né? Nós estamos falando de uma revolução, ou seja, de uma mudança muito profunda nas estruturas, nas bases, nos conceitos que vão forjar doravante. Na verdade, esse até vão forjar já é mais ou menos, né? Porque já estão forjando uma nova realidade, uma nova dinâmica, sobretudo das relações indivíduo, trabalho, organização e sociedade. Então, eu gostaria aqui de aproveitar o meu tempo e, em particular, tendo em vista a provocação da mesa, que é de discutir realmente a dinâmica e a maturidade, ou seja, onde que nós estamos nesse processo, eu gostaria de iniciar trazendo uma contextualização, até para que fique mais evidente que a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, com o corolário dela, e a economia digital, e assim sucessivamente, não é algo que brota, não é algo que emerge de repente de um vazio histórico, cultural. Na verdade, ela faz parte de um projeto muito mais amplo, e que talvez as suas bases elas possam ser encontradas historicamente lá em meados dos anos 60 e início dos 70, cujo coroamento desse processo, que vai desaguar na quarta revolução industrial, ele tem um marco importante, que foi, em meados dos anos 70, a chamada ruptura do ciclo virtuoso do Fordismo. Ou seja, entre o pós-guerra e mais ou menos até aí 1975, OPEP 1, 1979, OPEP 2, o mundo ele vivenciava um processo de um ciclo, de um círculo que era chamado de um círculo virtuoso. O Brasil, infelizmente, ele não chegou a vivenciar esse ciclo. Nós entramos nessa festa já no final da mesma. Nós entramos no chamado milagre econômico, que já era o finalzinho desse processo. Mas da Segunda Grande Guerra Mundial até esse período, algumas economias se beneficiaram muito e introduziram um modelo, né, de desenvolvimento econômico e social muito calcado no que hoje tem se questionado, inclusive, como deficiências em termos da sua sustentabilidade, que foi baseado no consumo, baseado numa produção inicialmente em série, que tinha como objetivo que recuperar, ressustentar a Europa e o Japão, países asiáticos que estavam devastados pela guerra. Os Estados Unidos foram o único país que, na verdade, não teve o seu território diretamente afetado, exceto Pearl Harbor.
Então, foi um país que soube aplicar de forma muito efetiva os princípios da administração científica clássica, os princípios do terrorismo fordismo, da produção em série, do modelo industrial de produção. E é um modelo que era baseado exatamente em dois pilares básicos. Um, do nível mais societal, que foi o fordismo, ou seja, a criação de uma classe média de consumo, que pudesse, inclusive, adquirir os automóveis Ford T e preto que eram produzidos nas fábricas Ford. E o segundo era exatamente a produção em série, em massa, que pudesse abastecer essa Europa, reconstruir esse Japão, como salientávamos, desde que estavam ali, destroçados pela guerra, e numa geopolítica em que ou os Estados Unidos ou o Ocidente avançava em termos de se posicionar, ou havia a Guerra Fria, que ameaçava, por meio da então União Soviética, de fazer um domínio do contexto mais global. Então, a gente vê aqui que o fenômeno é muito multidisciplinar já desde as suas origens. Foram fatores políticos, geopolíticos, demográficos, culturais. A nova geração que emergia do maio de 68 da França, que tomaram Paris, seria mais ou menos a geração Y, a geração Z do momento atual, talvez até muito mais politizada, do que a gente verifica em gerações mais recentes. Então, na verdade, esses desafios desembocaram num processo de produção onde o Estado tinha um papel importante, onde os sindicatos tinham um papel preponderante, porque a base da economia era de braços de mão de obra extensiva, então os sindicatos mediavam as relações de trabalhistas de poder, fazia a mediação via repasse de produtividade, o indivíduo se subordinava aos rigores dos métodos tayloristas ou taylorianos, em contrapartida, ele podia comprar a enceradeira, podia comprar o carro maior que o do vizinho, ele se constituía enquanto classe média. Isso a gente imaginou que duraria ad infinitum. Esse círculo virtuoso, eu produzo, ao produzir eu repasso produtividade, ganho de produtividade e articulação de sindicatos, eventualmente aqueles que perderam o emprego eram absorvidos pelos estados de welfare state, os estados de bem-estar social, e aí eu ia requalificar essas pessoas para elas voltarem, consumirem mais, retroalimentar a indústria de base, a indústria de consumo, e isso iria se perpetuar para sempre. No entanto, alguns fenômenos na própria maio de 68, a própria Revolução dos Jovens de 68, acabou por trazer elementos que minavam, porque aquela geração já não tinha o mesmo entendimento de trabalho da época dos seus pais ou dos seus avós. A ética em relação ao trabalho já não era mais a mesma. Aquela geração já não queria mais se subordinar a esses rigores no campo das indústrias, rigores que alimentavam esse ciclo contínuo ali de produção e de entrega. Outra coisa, as potências mundiais, já no caso União Soviética e Estados Unidos, já se veem ameaçadas por outras. O Japão já se reconstrói e se torna uma potência, ou seja, a própria equação do mercado mudou. Você já não tem mais uma oferta menor do que a demanda. Você precisa globalizar em decorrência disso. A globalização não é um fenômeno que deriva, ele é um projeto para que você possa buscar novos mercados para intensificar o seu processo de produção. E em torno disso, então, a gente vai falar desde esses fenômenos, o surgimento de novas potências, mudanças de comportamento dos entes sociais, e também um fato que foi primordial, talvez tenha sido a gota d'água, que
foi exatamente a crise do petróleo que leva à impossibilidade das organizações elas transferirem ganhos de produtividade. Eu nunca vi banqueiro abrir mão de margem de lucro, você já viu? Então, nessa época, o aumento dos custos do petróleo leva a uma diminuição da possibilidade de transferência de ganhos de produtividade. O sindicato, portanto, já não se torna tão relevante como antes. O Estado, então, se segue, porque já não é mais de interesse do processo que vem, porque a tônica passa a ser da otimização, na padronização daquele modelo, o qual, inclusive, vem a ser com contratendência criticado. Criticado por quê? Exatamente porque há essa ruptura em termos do processo tanto de produção quanto de regulação da força de trabalho. E como soluções vai se buscar os processos de reestruturação produtiva do final dos anos 70 no Brasil, nos anos 80, e que se intensificam ao longo do tempo, ao longo dos 90 e etc., muito voltados inicialmente para o chão fábrica. Você vai implantar sistemas poupadores de mão de obra, não é? Porque se torna, então, um custo, e mais do que isso, eu vou introduzir novas tecnologias de base digital, de base eletromecânica, para, inclusive, conter qualquer manifestação mais forte da classe trabalhadora. Não quer se subordinar, não, tem um robô ali prontinho já para embarcar aqui nas nossas plantas. Então, todo o processo de mediação e antecipação de conflito vão daí ser revisitados. E esse processo ele vai ter como mantra a constituição, portanto, de um novo padrão de competitividade em nível mundial. O padrão deixa de ser aquele baseado na rigidez, na padronização estrita, para a incorporação daquilo que a gente chama de inovação. Os ganhos para as organizações passam a se estabelecer também para a sociedade naquilo que elas agregam de valor, aquilo que elas agregam de diferente, em cima do qual elas vão poder cobrar um valor premium, porque o restante é commodities, o restante é baseado em preços internacionais. Então, o que leva à criação de nova riqueza é a capacidade de inovação, de criação, de diferenciação competitiva. Daí, muito complicado a gente, como na questão que foi colocada aqui pela colega, a gente se limitar ao processo do ancião regime, a gente ficar lá nos contentando na indústria de base e etc. Porque essas não vão produzir, essas vão competir por preço e por custo. Essas serão cada vez mais automatizadas, cada vez mais robotizadas. Como diria o Milton Santos, nós temos na economia dois grandes circuitos: o circuito inferior da economia e o circuito superior da economia. E essa ruptura do ciclo virtuoso do Fordismo nos anos 70 vai levar a uma nova disputa em relação à divisão internacional do trabalho. Você vai ter os países do centro investindo em tecnologia, inovação, agregação de valor, experiências, produtos outros, e a periferia como a grande fornecedora de matéria-prima, energia, no nosso caso, mineração e agricultura passam a ser as vedetes. E mais, altamente mecanizadas. E a pesquisa e o desenvolvimento colocados no centro, que são os fatores realmente geradores de competitividade e de plus de riqueza. Então, é dentro desse contexto, nessa evolução, que nós vamos localizar esse fenômeno, esse projeto chamado Revolução 4.0. Então, no início, os processos de reestruturação produtiva foram muito baseados, lá, como eu disse, no chão de fábrica. Então, eu vou estabelecer, inclusive, novas tecnologias gerenciais, Kanban, Just in Time, linha enxuta,
eu vou achatar as estruturas para obter o quê? Flexibilidade e adaptabilidade. Os mantras, então, que vão sustentar o conjunto de forças nessa geopolítica, passa a ser a agregação, né, de maior flexibilidade, de maior capacidade de adaptabilidade. Se o negócio já não está mais dando a margem de lucro, eu tenho muito mais facilidade de mudar a planta de lugar ou de fechar o meu negócio. Até porque eu não tenho, às vezes, nem sede, nem escritório. É tudo virtual. Então, a tecnologia, além de propiciar uma regulação, uma forma nova de regulação da força de trabalho, ela vai trazer como componente também essa possibilidade, né, de você estabelecer novos arranjos organizacionais e produtivos. Se começa a falar aí, né, em reengenharias radicais de processos altamente achatadores das estruturas, se começa a falar em flexibilidade das relações de produção, mas também em flexibilização das relações de trabalho. Né? Quanto mais flexível, adaptável e no mercado o indivíduo tiver, mais movimentação ou capacidade de movimentação dos novos arranjos organizacionais passam a ter. Então, vai se construir um conjunto de discursos também casados com essa inovação tecnológica, que vão ser os discursos da empregabilidade, né? Que vão ser os discursos do indivíduo autoempreendedor, que vão, inclusive, minar as relações clássicas de trabalho assentado no capital-trabalho. Então, antes você tinha o capital e o trabalho. Hoje, isso já está no livro Bauman, né? Liquidifeito. Né? Hoje você já tem. O que é o trabalho? São todos vocês SA, todos das suas próprias carreiras, são carreiras proteanas. Né? O que é uma carreira proteana? É que muda de forma conforme Deus proteu. Né? Então, o ambiente. Hoje, estudos já nos dizem que ao longo das nossas trajetórias ocupacionais, nós teremos aí 5, 6, né, desses percursos de trabalho. De manhã você é professor, de tarde você trabalha numa empresa como consultor, de noite, né, você dá palestra e assim sucessivamente. Quer dizer, há uma mudança, a própria noção de trabalho tem sido revisitada. Eu tive recentemente fazendo uma pesquisa numa cidade chamada Malmö, que fica no sul da Suécia, fronteira com a Dinamarca, e a preocupação deles já não é mais na transição do emprego para o trabalho. A tônica deles hoje já é a preocupação com a ocupabilidade, com a transição do trabalho para se ter uma ocupação. Os jovens hoje, segundo a prefeita, vamos assim dizer, a responsável pela municipalidade, hoje os grandes desafios que eles têm em relação a essa dimensão produtiva, não é? São 2 fatores hoje os mais críticos lá: suicídio e depressão. O indivíduo está lá entrando na universidade, vai viver 120, 150 anos, são já as expectativas, e ele olha e ele vai ter que pensar o seguinte: como é que eu vou viver isso tudo? Qual é o meu sentido a ser atribuído ao trabalho? Às vezes a gente fala aqui no Brasil de sentido do trabalho, mas eu só fui entender, né, quando eu ouvi os jovens lá comentando. Quer dizer, já não é mais uma sociedade calcada numa lógica clássica, industrial. Nós estamos falando de algo muito maior, muito mais filosófico, de fato. Isso eu até optei aqui por fazer essa contextualização para que a gente se localize dentro desse processo. Quer dizer, nós estamos falando de uma ruptura de um modelo industrial para um modelo pós-industrial, para uma economia digital. Os jovens lá, eles já não têm mais uma visão valorativa de consumo, como a gente talvez seja ainda formado aqui. Eu estava brincando com alguns deles,
eu perguntava a eles o seguinte: quando eu me formei, na verdade, o sonho das mães da minha geração, as mulheres aqui são todas geração C, viu, gente? Não estou falando dos homens aqui. O sonho das mães da minha geração era, primeiro, que eu fizesse uma universidade e rápido. Então, se eu falasse um e-mail, eu ia fazer um intercâmbio no Canadá, no Estados Unidos, era fora de registro. Eu tinha que me formar rapidamente e depois o quê? Ter um emprego, preferencialmente no Banco do Brasil. É verdade? Então, ou na fundação. Aí já seria um sonho, aí é uma coisa. Né? Só o elite das mães tinham esse sonho. Né? Mas o sonho dela, né? Eu sou de uma cidade chamada Sete Lagoas, Grande Sete Lagoas, né? Da qual Belo Horizonte, inclusive, faz parte. Eu me lembro que no 7 de setembro, né, nós estamos no dia cívico, né? Vocês sabem quem é que ia para o palanque de autoridade do desfile, né, de 7 de setembro? O bispo, o prefeito, o bispo, o juiz de paz. As mães ficavam lá todas, né, encantadas, e aquele era o modelo. A ética do trabalho era muito baseada, né, nessa concepção. O sonho, eu acho, na cabecinha dela, na mente dela, é que eu, ao formar, eu entraria no concurso do Banco do Brasil, seria obediente às regras, alinhado àqueles valores e pressupostos, e iria subindo, talvez até para chegar lá no final, daí a 35 anos, aposentar, ainda tinha esse termo, gente. Esse termo ainda fazia parte do vocabulário. Então, eu iria me aposentar e aí sim eu poderia comprar um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari, então um sítio daqui nas montanhas de Minas, e aí sim eu poderia fazer o que eu quisesse, ter qualidade de vida, né, ter sentido para a existência e coisas do gênero. Gente, nós vimos aqui, tem algumas gerações Z aqui mais maduras, né, jovens há mais tempo. Eu fui uma vez dar uma palestra para um grupo de jovens, né? Eles nem acharam que a pena tem nem registro. Por quê? 35 anos. Né? Então, esse mundo já pertence ao ancião regime. Eu fico vendo nós falarmos em trabalho, né? Eu acho que nós temos que ressignificar o que nós estamos entendendo por trabalho. A questão não é a tecnologia. A questão é como nós vamos nos haver com ela. No sentido, aí sim, abrir a discussão, lá, por exemplo, na Suécia, em Malmo, eles têm uma renda universal. A educação já não é mais seriada como na linha de montagem, certo? Você não trabalha, você não produz mais sujeitos para o modelo industrial. Eles são grupos de trabalho, eles trabalham com projetos. O professor, né, já não é mais aquela autoridade que está lá distante. Ele está colado, ele está junto, ou às vezes até esse junto pode ser mediado pela tecnologia. Então, isso vai nos demandar mudanças muito significativas, porque não é uma transformação qualquer. Não é? A questão vai gerar mais emprego, vai gerar menos emprego. Essa não é, talvez, uma questão, né, tão forte nesse primeiro momento. A questão é como que nós estamos nos preparando para requalificar uma mão de obra que vai dar conta, né, de disputar nesse novo segmento. Ou nós vamos, né, trilhar outros caminhos aí, trazer outras modelagens. Então, o que a gente tem observado em nível, né, internacional é uma preocupação, sobretudo nesses países centrais, de revisitarem, não é, as suas políticas e as suas práticas, considerando 3 grandes dimensões de impacto. A dimensão societal, ou seja, na hora que isso já tiver, de uma certa forma, intensificado, como é que nós vamos lidar com o que dizem os economistas, né, que são as externalidades? Vai ter renda universal, não vai ter? Como é que nós vamos lidar com as mudanças demográficas? Como é que nós vamos lidar com as políticas de educação e de requalificação para a vida, para a ocupabilidade?
não só para aquele tipo de trabalho lá do ancião regime. Nós vamos ter implicações em níveis organizacionais, novos arranjos organizacionais, novas arquiteturas, organizações cada vez mais em redes, organizações cada vez mais virtualizadas. Esse é o projeto. E, em nível individual, toda uma mudança em relação ao que entendemos por carreira, ao que entendemos a própria noção de organização está sendo revisitada. Antigamente, quando eu estudei, eu não sou do Matusalém, não. Eu século passado, eu não tenho 100 anos. Organização, os manuais definiam como um conjunto de pessoas com objetivo comum delimitados por uma fronteira mais... Isso já não existe mais. Hoje, quem é dentro e quem é fora, em termos do projeto, é algo que precisa ser repensado. Talvez nós vamos ter que buscar soluções outras que não tentar reformar uma perspectiva lá do passado. Então, em nível do que a gente tem detectado aí, já nos meus últimos 1 minuto, meu último minuto, o que a gente tem percebido em nível internacional é, de fato, uma preocupação, eu não diria nem que seja uma preocupação, é já uma ocupação, no sentido de verificar os impactos dessas novas tecnologias, porque mudança não é problema, mudança sempre as tivemos. O que está mais chamando a atenção é o ritmo, é a velocidade em que essas mudanças estão se processando. Então, eles estão muito preocupados, de fato, como é que eles vão requalificar, como é que eles vão criar mecanismos de sustentação social para aqueles que já não vão precisar mais ganhar a vida por meio de trabalhos remunerados, de trabalhos sociais, ou seja, trabalhos muito mais voltados para a atribuição do sentido, do que efetivamente para uma remuneração. Agora, isso, quando você desembarca da Suécia e cai no Brasil, é um choque. Não há como comparar. São realidades diferentes. É a mesma coisa que você tentar entender a Índia ou entender o Japão a partir das nossas lentes. Não dá. Nós vamos ter que buscar o nosso próprio jeito. E aqui, de uma maneira que vai nos demandar criatividades muito mais significativas, porque o custo social pode ser muito grande. Eu disse isso aqui há um tempo atrás, eu vou repetir dessa vez. Os camelôs dos anos 80, aquele processo de reestruturação produtiva que começou lá atrás, hoje já não são mais os camelôs da rua, são os camelôs da infobia da informação. São os camelôs, são os uberistas. Você conversa com eu sou engenheiro, isso aí é complicadíssimo, porque o indivíduo sai do mercado de trabalho, como o ritmo das mudanças ele é muito intenso, se não há uma requalificação, ele rapidamente se torna obsoleto, ou seja, ele já não consegue mais disputar esse circuito superior da economia. E isso, num piscar de olhos. A gente está falando, a quarta revolução industrial está lá. Nada disso. Quando eu desembarquei da Suécia dessa pesquisa, me chamou muito a atenção que eu fui para o aeroporto de Congonhas, não sei se vocês viram lá, eu pedi o voo lá no outro aeroporto, tive que pegar um ônibus e ir para o aeroporto de Congonhas, tudo interligado, já me alocaram, ali de imediato. Passei pelo McDonald's. O McDonald's é o maior empregador individual dos Estados Unidos. Me surpreendeu que o McDonald's hoje já tem 3 máquinas de autocompras. Uma outra rede já experimentou e testou com sucesso, quem mais serviu o Guaraná, a Coca-Cola. Já há tecnologia para você não ter ninguém nas lojas McDonald's, ser autoatendimento. E aí o desafio da política pública é o seguinte: o nosso projeto aqui no Brasil de educação é um projeto de não educação. Isso não está aí à toa. Então vai precisar ser revisitado. Há um embate muito forte entre indústrias tradicionais e as próprias inovações. Você fala para um
industrial que está lá usando mão de obra barata, ainda da indústria do passado, né? Em Bolsa Família, em Pombo, né? Você não cria mais emprego, mas não permite também inserção, porque ele o quê? Precisa da mão de obra barata, né? Ainda para sustentar o modelo. Então, eu estou querendo dizer é que é tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Nós temos no Brasil desde empresas pré-capitalistas que ainda usam trabalho escravo, até empresas hipermodernas e pós-modernas. A quarta revolução industrial não está lá, não. Ela já está aqui no meio de nós e a gente ainda, né, discutindo aspectos associados a como reformar o modelo que já desde os anos 70 está colapsando. Né? Então, eu creio, eu termino com essas minhas provocações aqui, né? É óbvio que vai ter um debate aqui para a gente trazê-las à tona, mas eu parabenizo, né, a todos nós que estamos aqui trazendo esse ponto de discussão. Eu fui sexta-feira no congresso, lá no centro de convenções aqui do Mater Dei, alguém está na área de saúde. Se você entra na frente, tem um modelo de um robô, né, que já está sendo implementado. Alguns estudos, por exemplo, Frey e Osborne, que são dois colegas de Oxford, salientam que 47% das profissões tais quais nós as temos hoje não existirão do mesmo modo em 2030. 2030 é amanhã. Então, como que nós estamos nos preparando para lidar com isso? Quais são as políticas pós-industriais? Quais são as políticas industriais, mas também pós-industriais? O que nós entendemos por saúde e segurança do trabalho? Nós estamos agora desenvolvendo uma pesquisa que a depressão, estou falando de Suécia, mas o Brasil também copia. O Brasil é muito rápido, não muda muito interligado. As doenças de natureza psíquica, os CIDs-F, já são a terceira causa de afastamento de saúde, né? Por adoecimento do trabalho. Então, quer dizer, olha bem, nós temos que revisitar essa realidade, recompreender o que são as organizações, o que é uma carreira, o que é uma profissão, o que é o trabalho. Né? Nós temos que fazer uma expansão dentro do nosso próprio título. Eu sou um engenheiro de segurança, talvez nós sejamos muito mais hoje curadores de dados, de informações de uma era pós-trabalho, jobless, etc. Né? Então, nós precisamos de narrativas, né, que proponham soluções, né, que nos antecipem. E essas soluções, aí para fechar mesmo, não vai vir dos modelinhos de fora. O projeto já está bem consolidado. O papel do lugar, né, o lugar do Brasil no papel da divisão internacional do trabalho, se nós não fizermos nada, ele já está dado. Né? Você chega lá fora, Brasil, agricultura, energia, mineração, né? Daqui a pouquinho, inclusive, Minas Gerais vai ter que se repensar, não é? Porque vai acabar. Não é? Como é que nós estamos criando, ou pelo menos vai se tornar obsoleto, porque o custo de extração daquilo é mais fácil colocar uma máquina do que um ser humano ali. Né? Então, como é que nós estamos nos preparando para lidar com essas questões? Para finalizar mesmo, né? Já que eu falei para o professor, falando aqui, já que eu resgatei minha mãe lá, aqui, né? Eu fico imaginando, hoje eu tenho 23 anos, o sonho da minha mãe eu não posso projetar no meu filho mais. Eu não posso esperar que ele vai ter emprego, trabalho, remunerado, talvez nem necessariamente. Né? Então, quer dizer, como que nós vamos educar, trabalhar, né, esses meninos em relação a eles não vivenciarem, né, os problemas que são inerentes desse novo contexto? Depressão, suicídio, ausência de sentido e etc. Né? Então, eu creio que nós vamos ter que começar a pensar isso, e, de novo, é junto, misturado ao mesmo tempo. Não é o paradigma que, de repente, o passado acabe. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso simultaneamente. O Brasil são vários.
né? Belo Horizonte são múltiplas. Então, como é que nós vamos criar uma governança que vai lidar com essas diferenças, que não vai ter, agora acabou aqui, é tudo convivendo simultaneamente. Nós vamos precisar de pensar de uma maneira mais sistêmica, né, de uma maneira mais global. Talvez é isso que eu percebo hoje da maturidade. Né? Eu acho que eles já estão se ocupando, nós ainda estamos tentando entender. Né? Agora, o risco é, na hora que a gente está lá mostrando o trem de ferro, vai passar um avião a jato e a gente nem vê. Né? Então, já é hora da gente começar a pensar nesse avião a jato e fazer parte dele também. Né? Fazendo parte tanto do circuito superior, do circuito meso, como do circuito inferior da economia, que nós temos graus muito diferentes de qualificação, de inserção, né? Mas que isso possa se conversar e se complementarizar, possa constituir o que se chama hoje ecossistemas produtivos e ecossistemas societários. Acho que eu já extrapolei o meu tempo, mas a gente vai voltar também, nós vamos ouvir também um pouco outras visões, né? E aí a gente volta para o debate. Muito obrigado pela atenção de vocês.